Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, vocês, minhas amigas, meus amigos. Saúdo vocês que já estão fazendo parte do nosso canal oficial Saraeda e você que ainda não é inscrito em nosso canal, eu também o saúdo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa tenda. Fique até o final do vídeo, que eu tenho um recadinho para você, tá bom? Gente, hoje eu trouxe uma oração de Lilith, mas para a gente poder chegar à oração de Lilith é preciso que a gente reflita um pouco sobre o que é Lilith, quem é Lilith, né? E para falar dessa deusa ou dessa demonesa, desse demônio tão odiado pelo patriarcado, não é uma missão muito fácil. Confesso que me falta até palavras, me falta vocabulário para citar Lilith, para falar quem foi Lilith. Ela foi tida em muitas culturas como a primeira mulher que andou sobre a terra, a primeira mulher de Adão que não aceitou, né, ficar por baixo no momento da relação, que não aceitou ser liderada por um homem, ela não aceitou a forma como ela era olhada, a forma como ela era tratada, até porque os dois eram iguais. Então, algumas das lendas, algumas das histórias contam que quando estava ali no Jardim do Éden, Lilith se afastou devido a esses questionamentos e foi parar próximo ao rio Eufrates. E quando ela chegou no rio Eufrates, ela se deparou com Samael. E Samael logo olhou aquela mulher bela, aquela mulher linda, tão ponderada, tão sábia, astuta, tão bela, tão inteligente, e quis levá-la consigo. E a história vai mais um pouco além. Diz que Deus providenciou 3 anjos para ir buscar Lilith e trazer de volta para Adão. Porque Adão estava chorando as pitangas, viu? Adão estava inconformado porque Lilith, ó, tinha partido no mundão do Éden. E aí, quando os 3 anjos chegaram até Lilith, encontraram Lilith, ela foi muito astuta, foi muito sagaz em termos de inteligência. Ela questionou os anjos da seguinte forma: mas como eu vou voltar? Se eu me afastei de Deus, dos olhos de Deus, agora eu estou impura, eu não posso mais voltar para o jardim do Éden. Gente, eu falo, mulher é bicho do cão. E aí, o que aconteceu? Lilith continuou ali onde ela estava e os anjos retornaram sem ela. Então foi aí que Deus teve a ideia de ter que criar um outro ser feminino que tivesse uma natureza mais maleável, mais tranquila, que pudesse ser subjugada e andar na sombra de Adão. E então veio a Eva. Essa é uma das histórias. Mas, assim, se tratando de lendas, existem muitas, e todas ali permeadas ali em volta do judaísmo, né, de onde nasceu o patriarcado. Mas falar de Lilith, o que podemos dizer de Lilith? Como eu vou tentar aqui encontrar palavras para dizer quem é Lilith? Podemos dizer que Lilith é o lado que não pode ser domado, que não pode ser subjugado. É aquele lado selvagem, o caos, que não pode ser contido. É uma natureza caótica, é a escuridão, a lua negra, é os mistérios sussurrados antes do nascer do sol. É a ave de rapina silenciosa, é o frio e também o acalento, o fecundo, o útero da criação antes da aurora da humanidade. Ela é o feminino ancestral, algumas vezes retratada como possuindo os dois lados, a dualidade, tanto do feminino quanto do masculino. E ela está ligada a várias outras deusas aí no andar das gerações da história da humanidade, né? Está ligada também a Astaroth, né? Então, assim, para falar sobre Astaroth, né, a gente tem que puxar um pouquinho a história e buscar lá as divindades do panteão cananita, babilônico, Mesopotâmia, né? Que colocavam ali a etimologia Ot, né?
quando era plural, mas também quando eles queriam depreciar a entidade. Meus amigos, eles faziam isso. Então, Astarte era uma deusa da antiga Cananeia, da região ali da Mesopotâmia. Também Istar, na antiga Ciméria, e Nana, na Suméria. Então, com o passar das gerações, as religiões ali, né, ligadas ao cristianismo, os padres, os monges, né, as correntes cristãs, elas foram utilizando a etimologia Ot. Então, Astarte virou Astarote, por uma tentativa única de tentar depreciar essa entidade, né? Mas por que eles queriam depreciar Lilith? Por quê? Por que o patriarcado judaico chegou ao consenso de que Lilith era um ser perigoso? Porque era alguém que pensava, era uma mulher pensante, foi a primeira mulher que pensou, a primeira mulher que questionou, e quando ela questionou, ela mostrou que a natureza dela ia muito além daquilo que eles estavam esperando dela. Ela não podia ser subjugada, era um ser rebelde, como a natureza ela é rebelde. Então isso é Lilith. Então a gente pode dizer, inclusive hoje, que todas as deusas, né, de todas os panteões aí, podemos dizer que cada panteão ele tem aí uma face de Lilith, né? Podemos dizer, por exemplo, que Afrodite é uma face de Lilith do amor. Artemis é uma face de Lilith da caça. Hecate é a deusa fria, é a lua negra. Lilith é a própria, sendo também uma belíssima demonesa, é um demônio temido pelo patriarcado de gerações passadas, pelo homem, pela própria humanidade, né? Então, assim, a gente tem que levar em consideração também que lá, né, os judeus, naquela época que eles iam colocar os seus assentamentos, quando eles iam lidar com questões ali sociais, tudo para eles tinham uma como se pode dizer, uma cultura ali de personificar a força da natureza, né? Então, supondo aí que eles iriam, por exemplo, estabelecer o assentamento da tribo deles num lugar assim que fosse tempestuoso, de muitas chuvas, muitas tempestades fortes, um exemplo, né? Ou que tivesse muitos tornados ou tempestades de areia, né? Supondo que fosse ali um lugar mais arenoso, mais árido, né? Então, logo para eles não poderia permanecer ali, porque era uma natureza que não tinha controle de certa forma, né? De certa forma ela era caótica, mas supondo que fosse o contrário, supondo ali que fosse um lugar calmo, que pudesse proporcionar para aquela tribo dias de paz, para que o acampamento pudesse, por exemplo, prosperar, né? Que eles pudessem ter uma vida tranquila em relação à sua rotina e a lidar com suas coisas, os judeus chamariam um lugar calmo assim como se fosse Eva, né? Então Lilith, ela é o aspecto da natureza indomável. Ela é simplesmente o caos, é a intensidade, é o instintivo. Tanto que por diversas culturas ela era retratada como animais, né? Por exemplo, tendo corujas ao seu lado, né? Ao seu lado direito, ao seu lado esquerdo, e também tendo os pés de aves, né? Que representa ali o instinto do sagrado feminino. Então a gente pode dizer que Lilith é aquilo que vem de dentro do sagrado feminino, que empodera a mulher, que traz para a mulher o conhecimento e os dons, as habilidades da sua ancestralidade, aquilo que a mulher carrega em seu DNA, que é a força, é ser a força propulsora em momentos que precisa ser forte, é ser aquela combatente, aquela guerreira em momentos de luta, e aquela combatente que não vai para uma guerra se não for para finalizar a guerra. Ela vai simplesmente para finalizar e trazer o resultado, né? Então Lilith, ela é aquele arquétipo de sedução, de mistério, de ser destemido, né? Ela é todo o empoderamento feminino que está ali no inconsciente da mulher, né? E que por muitas vezes a mulher vivendo numa sociedade que oprime, né? Certos
certas formas de pensar, acaba assim trazendo um estado de opressão para a mulher, porque a mulher ela tem o dom da criação. A mulher ela carrega o útero, aquilo que gera a vida. Então a mulher ela tem um poder muito grande e uma inteligência tremenda, tremenda. Então quando ela se liga com o arquétipo de Lilith, ela consegue resgatar muito da ancestralidade. Lilith vai trazendo para ela todo esse empoderamento, todo um conhecimento que até mesmo com palavras é difícil de pronunciar, né? Então, assim, outra questão também que eu posso estar citando, né? Aquela coisa de que Lilith odeia os homens, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Então, Lilith odeia de fato os homens, né? Então, a gente precisa pensar no seguinte: a natureza daquilo que é indomável, que não é subjugado, que não aceita imposição de regras. Isso é válido para homens e para mulheres, não é só para homens. Entendeu? Se você chegar ali, ó, Lilith, eu quero isso aqui, ela nem vai te dar atenção. Ela não vai ter o mínimo trabalho de voltar atenção para você. Porque para começar, ela vai entender que você nem sabe do que você está falando. Então, todo o respeito e toda a gratidão com essa deusa, né? Então, assim, o homem, ele é aquilo que gosta de caminhar ao lado do que ele pode, muitas vezes, sobrepor ali, impor coisas das quais, né, ele acha que tá certo. E a natureza de Lilith é uma natureza caótica, que com toda a sua força instintiva não se permite ser comandada de forma alguma. Então, Lilith, ela, ela jamais vai dar atenção, vai voltar sua atenção, seu olhar para alguém que está impondo coisas para ela, mandando nela de forma alguma. Jamais, né? Lilith, ela odeia, ela literalmente ela odeia ali o patriarcado, né? Ela odeia isso aí, porque ela é uma deusa que representa o próprio caos, a essência caótica da natureza é Lilith. Ela é simplesmente um ser que você não pode domar, que você não pode impor, que você não pode comandar, que você não pode subjugar. Então a gente pode dizer também que todas essas deusas aí, cada uma carregando uma face dela, uma face de amor, uma face fria, né? A face fria, por exemplo, da deusa Hecate, né? Que é a senhora dos caminhos, a senhora da escuridão, que tem seus cães que saem servindo ela, seus cães infernais, né? Então a gente pode falar assim que ela tem todas essas faces e que principalmente a face de demônio, porque lá nos primórdios do judaísmo, o judaísmo fez isso em seus grimórios, né? Demonizou Lilith, dizendo que ela era ave de rapina que vinha durante a noite tirar a vida de um bebê. Quando na verdade não é isso. Gente, eu vou trazer mais de Lilith para vocês, viu? Vou trazer mais de Lilith para vocês. Mas de fato, ela tem essa face demônio e é uma face, é uma belíssima demonesa. Ela é aquele demônio mais temido aí por todo o patriarcado de gerações e gerações passadas e ao mesmo tempo muito cultuada desde a Mesopotâmia ali na Ciméria, nossa, ela tem ali por aquelas regiões ali histórias de todo esse poder que ela carrega, que a egrégora de Lilith emana. Então, assim, o patriarcado de gerações passadas, com certeza, vai continuar demonizando ela e odiando ela, porque é aquilo que não se pode ser domado. Ela é aquela intensidade caótica da natureza. Mas eu vou trazer num outro vídeo mais coisas sobre Lilith. Eu acho importante falar sobre ela. Eu acho importante deixar claro algumas questões que precisam ser aprofundadas em relação a essa deusa que tem tantas faces e ao mesmo tempo tão fria, mas tão quente, porque ela tem aquele dom de acalentar as mulheres que precisam e que recorrem a ela. E é justamente isso hoje que eu vim trazer para vocês. Uma oração à deusa Lilith, né?
para aquele desejo que está no coração de repente resgatar aquele amor, né? Então vamos à oração. Grande Rainha e Mãe Lilith, peço que humildemente conceda o meu desejo e que possa realizá-lo, que a partir de hoje esta oração aumente a paixão de fulano de tal por mim, fulano de tal. Faça que ele me procure o quanto antes, atraído por seu poder. Faça fulano de tal trazer o que tanto quero, se entregar a mim em definitivo. Que caso haja alguma mulher em seu caminho além de mim, que ela saia da vida dele. Que ela seja e possa ser feliz com outro, enquanto fulano de tal me assume em seu coração e na vida definitivamente. Que assim seja. E que sempre que fulano de tal estiver sozinho em alguém para ficar, que lembre apenas de mim. Que o seu desejo não o faça sossegar até que fique ao meu lado. Humildemente, peço que realize meu desejo e que fulano de tal sinta sua paixão por mim se entregando. Que assim seja, assim será e assim está feito. Gente, vamos às recomendações dessa oração. Para fazer essa oração, você pode estar acendendo uma vela vermelha para fora de casa. Todas as sextas-feiras, no horário das 0 horas, meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã. Essa oração ela precisa ser feita por 21 dias, porque ela é uma corrente, e uma corrente não pode ser quebrada. Se porventura acontecer de você não poder fazer todos os dias, se você chegar a interromper, você vai reiniciar novamente. É 21 dias, não pode ter interrupção, tá? Outra coisa, vela para fora de casa, né? 21 dias, e você vai estar entrando em contato com uma face demonesa de Lilith através dessa oração, com uma egrégora demonesa de Lilith. Então, um conselho: quando você faz uma oração para um demônio, você não oferta nada, você não prometa nada. Apenas faça a sua oração e agradeça. Faça com muito respeito, com muito carinho e sinta muita gratidão. Lilith, ela está presente pelas mulheres. Ela está presente para resolver as dores, os desejos, por mais que seja em relação ao amor, né? Ela não faz distinção. Ela não faz distinção. Então, você pode estar seguindo essas instruções, é essencial que siga essas instruções para estar fazendo esta oração durante os 21 dias, acendendo uma vela vermelha para fora de casa, ok? Então, assim, gente, agora vamos falar sobre o recadinho que eu comentei ali no início do vídeo, né? Caso vocês queiram uma leitura de baralho, somente na sua energia, ou esteja passando por algum problema, não importa qual área da sua vida, seja social, afetiva, financeira, entre em contato através do número do telefone que eu vou estar disponibilizando na descrição desse vídeo e que também está na descrição do nosso canal. Então, vamos ver o que a gente pode estar fazendo da melhor forma possível para que possa resolver o que impede os teus passos de caminhar e poder alcançar uma vida mais próspera, mais tranquila e mais feliz. Que a força maior te proteja, que o Eterno te ilumine e te guarde. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.